O antagonista entrevista hoje a consultora econômica Zeina Latif. Senhora Latif, muito obrigado pela entrevista. É um prazer conversar com a senhora. Prazer é meu, agradeço o convite. Senhora Latif, a primeira pergunta que eu faço é a seguinte: muito se falou ao longo dessa última semana sobre a valorização do real, a queda do dólar, um pouco da influência desse ciclo, desse novo ciclo das commodities. A senhora podia explicar, por favor, para o nosso leitor quais que são as influências disso e como que elas se interligam para movimentar a economia, seja no Brasil ou seja no exterior? Muito bem. Primeiro, é importante a gente ter clareza que a cotação do dólar, a taxa de câmbio, é um preço de um ativo, né? Não é uma mercadoria qualquer. E, portanto, tem muitas variáveis impactando. É muito difícil, por isso que é tão difícil para os economistas fazerem previsão e até, às vezes, ter diagnósticos do que está acontecendo, porque são muitas variáveis econômicas, financeiras que atuam. O que a gente observa é que a moeda americana, ela tem lá seu ciclo, né? Olhando não a cotação no Brasil, mas a cotação em relação a uma ampla cesta de moeda no mundo, de moedas no mundo. Ela tem seu ciclo, então, por exemplo, quando eclodiu a pandemia, né, houve ali um ciclo de valorização da moeda americana, por quê? Porque os investidores estavam procurando segurança, era um mundo muito desconhecido, um risco muito elevado, então os investidores procuraram um porto seguro, né, e aí a moeda americana se fortaleceu. Rapidamente, o que a gente viu é que esse movimento se reverteu no mundo, não aqui no Brasil. Por quê? Porque a China lidou com a doença muito rapidamente, os mercados financeiros, né, os bancos centrais, na verdade, agiram muito rapidamente, injetando liquidez, socorrendo a economia. Tudo isso fez o comércio mundial voltar muito rapidamente. Teve a tal recuperação em V do comércio mundial. Então, o que aconteceu? A China puxando o comércio, puxando, depois de uma queda muito grande, é claro, mas puxando também preços de commodities, tudo isso fez, no relativo, a economia americana perder força, no relativo, o que importa é o relativo. Vamos lembrar que tivemos ali momentos ainda no governo Trump de muita negação em relação ao problema da pandemia, tudo isso acabava gerando uma tendência de enfraquecimento da moeda americana. Bom, esse movimento vai, né, varia a razão, mas enfim, uma hora é porque a China foi melhor, outra hora é porque preocupações dos investidores em relação à política fiscal dos Estados Unidos. O fato é que teve até algum soluço, teve alguns momentos que a moeda americana ameaçou uma valorização, mas aí o que a gente observou no último mês aí é uma tendência, de novo a gente teve um enfraquecimento da moeda americana. Difícil saber, colocar um fator ali, né? Mas eu acho que dá para a gente dizer que é uma combinação de bons indicadores da economia chinesa e, portanto, do comércio mundial. A China puxando o comércio, até porque fica muito claro que tem ali um processo de recuperação, até elevação de estoques, acho que em meio a essa guerra comercial, enfim, a China vem aumentando estoques. Agora, tem também as preocupações com a economia, no caso, política fiscal dos Estados Unidos, as consequências disso. Qual o fôlego? Difícil dizer. Né? O que os economistas fazem é olhar esses vetores todos, tentar dar peso para eles, tentar analisar para onde eles vão. Eu, pessoalmente, acho que há limites para mais valorização da nossa moeda ou de desvalorização da moeda americana. Eu vejo limites, porque, bem ou mal, é um país que tem uma dinâmica muito forte, eventuais excessos do lado fiscal, não é que isso vai gerar uma perda de crescimento rapidamente, a não ser que realmente o Fed seja forçado a elevar juros, mas você fala, mas aí se eleva juros, também valoriza a moeda, qual o vetor que vai pesar mais, os juros elevados ou alguma consequência na economia? Então, veja que é um terreno pantanoso aqui. Mas o meu ponto é que, como eu acho que existe uma tendência
natural de acomodação ou de desaceleração da economia chinesa depois desse impulso mais forte. A gente olha, por exemplo, os dados recentes de crédito na China, já deram uma acomodada, quer dizer, não dá para ficar com aquele artificialismo por muito tempo. Tem outras questões associadas ao modelo de crescimento chinês que também eu acho que devem gerar uma acomodação. E, por outro lado, vejo muito vigor na economia americana. Então, tudo isso para dizer que esse movimento de enfraquecimento da moeda americana, eu vejo limites para ele prosseguir. Agora, é claro, como eu disse, são muitos vetores e a gente fica difícil avaliar o que vai pesar, por isso a incapacidade, né, nossa, dos economistas, eu digo, né, faltam instrumentais aí, instrumentos para a gente, de fato, conseguir fazer previsões. Agora, claro que tem os fatores domésticos impactando aqui. Quando a gente olha o comportamento do dólar no Brasil e compara com outras moedas, mesmo esse alívio com o câmbio aí pouco acima de R$ 5 por dólar, mesmo esse patamar ainda é um patamar elevado em relação ao que sugeriria esse ciclo lá fora do dólar. Então, mostra que tudo bem, teve esse alívio, mas ainda tem preocupações com as questões internas. Acho que o mercado, em função de indicadores recentes, do lado fiscal, os próprios dados de atividade econômica, pegando no caso do PIB, né, que havia aquela grande aposta que o PIB do primeiro trimestre teria um recuo, ele não teve um bom resultado. Enfim, todo esse movimento no início, ou nos últimos meses, tirou um pouco uma tensão ali dos mercados e isso ajudou a reduzir a cotação do dólar. Aqui também eu vejo como um fôlego limitado desse movimento. Por quê? A gente tem, de fato, um primeiro trimestre do PIB que foi melhor do que esperado, mas quando a gente olha a abertura dos dados, vê que não é tudo isso. Primeira coisa. Segunda coisa é que a vida não é fácil, a vida é dura. O fato de a sociedade ter feito, né, ter aderido menos a isolamentos, enfim, e a gente ter a questão de saúde ainda tão preocupante, isso pode cobrar ainda um preço do Brasil, né? No sentido de a gente ficar ainda muito mais tempo que outros países respirando esse clima de incerteza em relação à saúde. Vai ter terceira onda, não vai ter? Se vai ter, tem esses profissionais da área falando que vai ter, uma questão é só discutir o tamanho. Então, claro, tudo isso é fator de incerteza para o Brasil. Quando é mesmo que a gente vai ter imunidade de rebanho pela vacina, né? Será que a gente consegue esse ano mesmo? Será que não é só para o ano que vem? Enfim, tem uma aceleração da vacinação, mas também tem uma aceleração das mutações, né? Então, tudo na vida, quer dizer, foi feito ali, né, uma menor adesão ao isolamento, isso de alguma forma ajuda o PIB no curto prazo, né? Não tem milagre aqui. Então, esse é um fator de preocupação. Agora, o que eu queria mais colocar era, quer dizer, tem detalhes aí desse crescimento que não foi tudo isso, teve formação de estoques, provavelmente o PIB do segundo trimestre deve vir no campo negativo, e do lado fiscal, esses números mais positivos, claro, que bom que veio, né? Melhor isso do que o contrário, mas também muito frágil. Não dá para a gente dizer que essa melhora dos indicadores fiscais, de fato, estão refletindo uma melhora no regime fiscal. Não vejo essa melhora. O que a gente está vendo até em função da pandemia, gastos aumentando, extrateto, porque pode, mas o fato de poder não quer dizer que seja a coisa mais saudável para as finanças públicas, né? O fato da lei permitir que gastos associados a eventos como uma pandemia, você pode fazer esse gasto sem ter que respeitar a regra do teto, tudo bem, está previsto em lei, mas isso não quer dizer que o risco fiscal foi embora. E eu fico muito preocupada com a qualidade do gasto público, porque não é que a gente está, não é que foi feito ali um gasto
para fortalecer a economia no pós-pandemia. Foram muito mais políticas de socorro que tem que fazer, não há dúvida, mas tudo é uma questão de calibragem, né? Não é à toa que se fala, o diabo mora nos detalhes. Só ficar nesse socorro de curto prazo e não pensar no dia seguinte não é sábio, né? Então, a gente tem, por exemplo, como que vai ser a retomada das aulas? Né? As crianças estão sem aula, os jovens estão sem aula, isso tem um custo terrível para o país, terrível, do ponto de vista social e do ponto de vista de crescimento de longo prazo. Não houve políticas direcionadas para isso, né? Tanto para encolher o máximo possível o período sem aula, e o Brasil é o destaque de país que está mais tempo sem aula. Então, isso mostra que a nossa política pública falhou, e muito, não é que falhou pouco, falhou muito, sem contar a própria vacina. Quer dizer, não faltaram recursos. Então, a nossa política pública de baixa qualidade, ela também cobra um preço. Então, por isso que eu acho que quando a gente junta tudo, a gente vai olhar no pós-pandemia um país com baixa capacidade de crescimento, né? E isso tem um peso. Aí entra a questão das eleições, já que você comentou a questão política. Aí o efeito, ele não é claro, mais um fator para dificultar projeções. Por exemplo, digamos um cenário que hoje não é o cenário mais provável, não é, mas digamos que apareça um nome de centro, perfil reformista, agregador, o mercado vai antecipar. E aí a taxa de câmbio provavelmente vai ter uma performance, né, benigna, ou seja, a nossa moeda vai se fortalecer. Você fala, mas está tudo ruim e o dólar está caindo? Porque o mercado está precificando a vitória ou as chances de vitória de uma candidatura de centro com perfil reformista, né? Então, essa questão política, ela também pesa. Então, dependendo do como for o debate eleitoral, claro que isso faz diferença. Uma coisa que eu noto é o seguinte, com taxa de juros tão baixa, com tanta liquidez, o mercado, ele busca mesmo notícias positivas. Então, já começo a ver vários sinais, assim, mas se por acaso houver a vitória do Lula, o Lula vai ter um governo de centro, ele vai procurar repetir o que foi o seu primeiro mandato, que teve uma gestão econômica responsável, com algumas reformas então, desculpe importantes. Interrompê-la, mas então a gente pode dizer que o mercado, uma parte dele, pelo menos, ainda precifica uma eventual eleição do PT em 2022 como uma eleição do Lulinha Paz e Amor da Carta aos Brasileiros em 2022. Eu acho que é possível que isso aconteça. Veja, é muito comum, na verdade, mais do que a gente imagina, acho que isso não aconteceu na campanha de 2002, mas nas seguintes aconteceu, que é o mercado dar o benefício da dúvida para os candidatos. A gente viu isso acontecer com o próprio Bolsonaro, né? Nós tivemos um ano de 2018 que até teve turbulências, mas que estavam muito mais, turbulência no mercado financeiro, principalmente no primeiro semestre, mas que estavam muito mais associados à greve de caminhoneiros, e as consequências que aquilo trouxe para a atividade, para a inflação, né? Ao ambiente lá fora, foi um período também que a gente viu a moeda americana se fortalecendo, teve também ruído lá fora. Quando a gente olha o que foi o período mesmo de campanha, não dá para a gente dizer, aliás, isso não aconteceu, da nossa moeda ter uma performance muito pior, ou pior, do que era o esperado diante do cenário internacional. Conforme o Bolsonaro foi crescendo nas pesquisas, a gente viu o mercado celebrar. O mercado deu o benefício da dúvida, né? O mercado comprou a agenda Paulo Guedes. Então, eu vejo essa tendência dos mercados, dão o benefício da dúvida. Se a gente for olhar, isso aconteceu também com a Dilma.
né? As campanhas eleitorais, elas tiveram muito, as volatilidades que a gente observou, quando você olha o entorno, né, o que estava acontecendo de uma forma geral, fora, né, do país, o que era comportamento do mercado financeiro, a gente não destoou muito, não. Né? Então, eu acho que tem acho que o mercado costuma dar o benefício, e vamos lembrar que no Brasil, a nossa classe política sabe que o discurso responsável, o discurso moderado, né, responsável na economia, ele que, né, que faz mais sentido, vamos dizer assim. Então, a gente também não vê coisas muito, né, debates irresponsáveis, a gente vê debate político de baixa qualidade, mas irresponsável, olha, vamos rasgar todos os manuais, vamos... Não é isso. E o mercado, enfim, dá esse benefício. Eu acho que nesse contexto, minha percepção, enfim, de juros baixos, de liquidez, em que os investidores precisam colocar mais risco na carteira para ter retorno, aumenta essa boa vontade. Então, isso que eu falei em relação ao Lula, eu estou falando isso em função das perguntas que eu escuto, né, de investidores. Né? Mais que perguntas, afirmações. Não, o Lula, se ganhar, vai, ou na campanha já, né, vai se mover para o centro. Vai seguir as regras do jogo na política fiscal, é isso que a senhora quer dizer? Exato, ele fortaleceria, ele não teria uma gestão irresponsável, e daí as pessoas lembram do que foi o seu primeiro mandato. Então, veja, isso tudo vai ter impacto na moeda lá na frente. Claro que se a gente tiver um quadro diferente, né, em que o debate eleitoral venha a preocupar, aí vai ter mais pressão, claro. Né? Ou, digamos, por exemplo, que a gente tenha, daqui para frente, uma deterioração adicional do regime fiscal. Né? A gente tem visto os movimentos do governo na direção de aumentar gastos. As declarações estão sendo nesse sentido. A gente está vendo algumas agendas de um governo que se prepara para a campanha eleitoral. Claro que isso pode dar dor de cabeça, né? Mas só para colocar que essa ideia de que, olha, vem uma campanha eleitoral e necessariamente é de pressão cambial, não é bem assim, e não é o que a história mostra, tirando 2002. E aí sim, foi um período de muita turbulência, a gente sabe disso.